É possível passar a vida inteira planejando e nunca fazer nada a respeito. Todos os dias, grandes ideias nascem e morrem com a mesma velocidade. E o motivo disso está em que as pessoas elas não passam para o próximo nível. Exemplo, sempre que temos uma ideia legal, uma ideia fantástica, um projeto bacana, um sonho ousado, é normal a gente procurar uma pessoa que de alguma forma tenha impacto na nossa vida, uma pessoa que seja importante para nós. Porque queremos primeiro compartilhar para essas pessoas. Queremos saber a opinião delas acerca daquele projeto, daquela ideia, daquele sonho. Isso é normal. Diferente do que muita gente acredita, a maioria dos projetos e sonhos ou ideias fantásticas, eles não são abortados, não são desistidos depois de receber um feedback negativo. Até porque, quando a gente tem maturidade suficiente de entender que a crítica não é para você, a crítica talvez seja em relação àquela ideia. Quando você sabe separar, quando você consegue, quando você tem maturidade suficiente para separar, saber isolar a sua pessoa da sua ideia e sabe receber a crítica como sendo crítica em relação àquela ideia, aquele projeto, você tem condições suficientes para analisar melhor, com mais desenvoltura aquela ideia. E a crítica, ou a crítica construtiva, ela tem uma capacidade incrível de pegar uma ideia pequena, uma ideia mediana, uma ideia boa e torná-la melhor ainda. Quando você olha para a crítica com esse olhar, você está tendo a oportunidade de se beneficiar de um comentário de alguém que de fato se importa com você. Agora, o grande problema está justamente em que as pessoas elas não conseguem partir para o próximo passo. Como todo ciclo feito por etapas, do momento em que você tem uma ideia legal, do momento que você tem uma ideia brilhante, do momento que você tem aquele projeto que nasce no seu coração, aquele sonho ousado, e você precisa pô-lo em prática, colocar aquela ideia em movimento, até porque enquanto está na sua mente, enquanto está no papel, ele está estático, parado, não evolui. Um bom plano, ou qualquer ideia, só é eficaz no momento em que sai do papel, ou sai da sua mente, ou sai do arquivo do seu computador e vai para a execução. Só que pôr em prática uma ideia é sinônimo de exposição a risco. Ou pelo menos a maioria das pessoas entendem que tirar aquela ideia do papel é se expor a risco. Risco da crítica, risco da rejeição, risco de que não dê certo, o risco do fracasso no caso. Então muitas pessoas ficam paralisadas no momento de colocar aquela ideia em movimento. Um plano só é completado quando aquela ideia ela ganha movimento através da atitude, através da ação. Antes disso, não passa de uma boa ideia, não passa de um projeto legal. E é interessante que quando a gente compartilha um projeto com alguém e nós temos como feedback, como retorno, uma palavra de estímulo, uma palavra que nos empolga, muita gente ela fica paralisada no momento que recebe uma palavra de elogio, uma palavra de parabenização do tipo: nossa, que ideia legal, que ideia fantástica, com certeza vai dar certo. Esse estímulo, na verdade, ele acaba tendo um efeito oposto do pretendido quando a gente não assume com coragem a decisão de pôr aquela ideia em movimento, em prática. Ou seja, o grande perigo é nos tornarmos pessoas viciadas na sensação de contentamento temporário, momentâneo, que uma palavra de elogio nos traz. Exemplo, o medo de arriscar leva muitas pessoas a não querer agir, porque já que eu vou me expor a um risco, eu posso julgar esse risco desnecessário. Porque se eu já tenho aquele contentamento, aquela alegria momentânea de ter sido elogiado numa ideia, para que eu vou substituir pelo risco de dar errado? Podemos correr o risco de passar a vida inteira planejando
e planejando e nunca sair do papel. Podemos nos tornar pessoas viciadas nessa sensação de contentamento temporário, de alegria momentânea, que uma palavra de elogio, uma palavra de parabenização nos traz. E corremos o risco com isso de nos tornarmos pessoas que simplesmente passam pela vida e se tornam colecionadores de boas ideias. Por quê? É preferível, na mente de algumas pessoas, na mente da maioria das pessoas, é preferível ficar com aquela sensação aprazível de ter recebido um feedback positivo de alguém, porque pela ideia que você teve, pelo projeto que você desenvolveu, pelo sonho que você compartilhou, do que se expor ao risco do fracasso e aquilo não dar certo. Só que, como qualquer droga que tem o seu efeito temporário de prazer, de alegria, aquele momento ele passa muito rápido. Aquela exultação, aquela alegria, ela é momentânea. E você acaba vivendo uma vida de ciclos de frustrações. Porque você desenvolve uma boa ideia, cria expectativa e aquela expectativa ela não é atendida. Então vem com ela a frustração de ser mais um projeto que você engavetou, de ser mais uma brilhante ideia que você deixou arquivada, armazenada. Então isso pode levar as pessoas a um estado de vício tão grande. É por isso que tem pessoas que passam a vida inteira compartilhando ideias legais, ideias geniais, ideias fantásticas, projetos ousados, que alguém olha e fala assim, puxa, seria interessante se isso realmente fosse feito. Só que corremos o risco de nos acostumarmos, de preferirmos aquele estado de letargia provocado pela parabenização e nunca fazemos nada, nunca tiramos do papel um grande projeto. Escute, o seu projeto ele pode ser mediano, mas se ele for colocado em prática, ele estará à frente de muitos grandes projetos que ainda estão no papel. Então não é o tamanho do seu plano, não é o tamanho do seu projeto, não é a ousadia do seu sonho, mas sim colocá-lo em movimento, colocá-lo em ação. Então esse vídeo é para você que de repente está olhando para a sua vida e se vê justamente nesse momento, nesse estágio. E começa a fazer um retrospecto da sua vida e começa a pensar assim, quantos planos, se eu tivesse tomado a iniciativa de colocá-los em ação, quantos desses planos hoje seriam uma realidade? Devemos tomar o cuidado de não nos tornarmos simplesmente colecionadores de boas ideias, colecionadores de sonhos, colecionadores de projetos bacanas. Mais do que isso, eu espero que você atinja esse grau de capacidade de se tornar um realizador. Todo ciclo que não é completado, ele traz o efeito contrário que foi proposto. Então, dentro do ciclo de desenvolvimento de uma ideia legal, quando ele não é completado, ele tem justamente o efeito contrário, ele gera frustração, porque ele emprega energia demais para algo que não é realizado. Então, eu quero falar com você que deseja de alguma forma potencializar essa capacidade de pôr em prática projetos que você tem. Amanhã não é o dia, hoje é o dia. Hoje é o dia de você fazer uma retrospectiva na sua vida. Hoje é dia de você revisitar a sua mente, revisitar os seus arquivos, sejam eles mentais ou no seu computador. Hoje é o dia de você pegar aquele projeto que há muito tempo você tem investido nele, tempo e energia. Hoje você vai pegá-lo e vai colocá-lo em ação. E se o conteúdo desse vídeo foi importante para você, compartilhe com seus amigos nos grupos de WhatsApp e também no Facebook. E apenas mais 3 lembretes. Primeiro, se inscreva no canal. Se você gostou, deixe o seu joinha. E por último, não menos importante, siga a meta. Um abraço.